que a gente vai fazer nessa aula de hoje, como eu disse, é discutir os tipos de sistemas lineares, quebrar alguns mitos e, além disso, analisar uma nova técnica de resolução baseada no conceito de determinantes chamado método de Cramer. Mas para que a gente possa intuir tanto o método quanto a classificação dos sistemas, eu preciso que vocês analisem com bastante cuidado os sistemas que eu vou propor agora. Eu queria que vocês tentassem resolver esses 3 sistemas que estão aí no quadro, utilizando adição, substituição, o que vocês quiserem. Eu não coloquei sistemas muito elaborados. Acontecerão problemas, e eu sei disso, e é proposital. Ficaria muito vago se eu começasse classificando os sistemas sem fazer com que você passasse pelo real problema. Então, eu quero que vocês tentem resolver. Eu vou acionar aqui o meu Moodle para que vocês tenham 5 minutos para fazê-lo. Vamos lá, o tempo está correndo. Bom, pessoal, eu acho que o tempo já foi o suficiente para vocês experimentarem um pouquinho o que pode ter ocorrido nos sistemas. Sei que alguns desses sistemas apresentaram sérios problemas ao tentar resolver, acredite, isso é proposital. Eu precisava que você experimentasse isso primeiro para quebrar o mito de que todo sistema tem solução. A gente precisa começar por aí. Então, agora é o seguinte, eu vou interromper o compartilhamento, vou inverter a câmera e vou trabalhar no quadro os 3 sistemas para que a gente possa, ao tentar resolvê-los, discutir o que aconteceu. Vamos lá, então. Atenção. Sistemas lineares. Eu comecei propondo o seguinte sistema a vocês. Observe bem. O objetivo desses 3 sistemas não era criar situações algébricas complexas, mas discutir o que viria a acontecer. Na letra A, eu te dei o seguinte sistema. 2x menos 2y igual a 0, x mais 2y igual a 3. Foi proposital, eu botei um sistema relativamente simples. Veja, os coeficientes de y aqui já são simétricos. Qual é o método que eu vou usar? Método da adição. Some as 2 equações. 2x mais x, 3x, menos 2y mais 2y, 0. 0 mais 3 dá 3, portanto, x é 3 dividido por 3 dá 1. Substituindo numa das equações, por exemplo, na segunda, 1 mais 2y é igual a 3, 2y é igual a 2, isso implica y igual a 1. Então, se eu perguntar a vocês, independente de quem tenha resolvido, independente da metodologia, se método da adição, se método da substituição, não importa, qualquer um de vocês que tenha resolvido e não tenha cometido erro algébrico, deve ter encontrado a mesma solução. A solução desse sistema é o par ordenado x igual a 1, y igual a 1. Chegou o momento de classificá-lo. Vamos lá. Primeiro, este sistema, ele tem solução? Tem. Toda vez que um sistema apresenta solução, ele é dito possível. Então, veja bem, um sistema é dito possível quando ele tem solução. Agora, quantas soluções esse sistema tem?
ele tem uma única solução, porque o par ordenado é que é a solução do sistema. É o conjunto composto pelos valores de x e y que tornam o sistema verdadeiro. Então, solução é o conjunto composto pelos valores das variáveis que tornam as equações simultaneamente verdadeiras. Esse sistema tem solução? Tem. Ele é possível. Quantas soluções ele tem? Uma. Então, quando ele tem uma única solução, ele é dito determinado. Não se preocupe em copiar isso, porque eu vou detalhar depois para vocês. Então, veja, esse sistema, por ter solução, ele é dito possível. Como a solução é única, ele é dito determinado. Aí, eu passei para vocês o seguinte sistema. A letra B era 2x mais 2y igual a 4, x mais y igual a 2. Você foi da mesma forma, escolheu uma metodologia, não importa, deixa eu dizer logo uma coisa para vocês, matemática independe do caminho. Vocês escolheram a metodologia que podia ser o método da adição, o método da substituição, o que vai acontecer aqui é a mesma coisa. Olha o que você fez. Você diz assim, Márcio, vou usar método da substituição. Vou pegar o y aqui e vou isolar nessa equação. Y é 2 menos x. Vou substituir este valor de y na primeira equação. Então, 2x mais 2 vezes. Quem é y? 2 menos x, isso é igual a 4. 2x mais 4 menos 2x, isso é igual a 4. Aí você tomou um belo de um susto, porque o 2x cancelou com menos 2x, e você encontrou 4 igual a 4, que é uma tautologia, uma sentença sempre verdadeira. O problema é que você, quando encontrou isso aí, a variável desapareceu, você intuitivamente pensou, eu cometi algum erro. Aí foi lá e mudou a metodologia. Encontrou outra coisa, 0 igual a 0, 1 igual a 1, 2 igual a 2. Uma coisa é fato. Ao tentar resolver esse sistema, a variável desapareceu. Márcio, e agora? Bom, vamos voltar. Analise comigo. Este segundo sistema. Ele tem solução? Ah, Márcio, é o seguinte, quando eu tentei resolver, a variável desapareceu. Mas acredite, esse sistema tem solução. Ah, como é que você sabe? Quer ver uma solução? Teste aqui o par ordenado x igual a 1, y igual a 1. Vamos lá? 2 vezes 1, 2. Mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. 1 mais 1, 2. Certo. Teste aí o par ordenado x igual a 2, y igual a 0. 2 vezes 2, 4. Mais 0, 4. 2 mais 0, 2. Teste aí o par ordenado x igual a 3, y igual a menos 1. 2 vezes 3, 6. Menos 2 dá 4. 3 menos 1 dá 2. E aqui eu podia passar a manhã inteira listando soluções, porque esse sistema tem solução e, além disso, infinitas. Então, veja, como ele tem solução, de acordo com a nossa classificação, esse sistema é possível. Agora, perceba que por meio de processos algébricos tradicionais, quer seja método da adição ou método da substituição, você não foi capaz de encontrá-las. Ah, Márcio, o que é que você conhece? Porque fui eu que construí o sistema. Eu já sabia qual era a solução. Calma, que você vai entender o que está acontecendo aqui. Eu quero primeiro provar a você que esse tipo de coisa pode acontecer. Então, perceba, esse sistema, ao tentar resolvê-lo, ele gerou uma sentença verdadeira, uma tautologia.
4 igual a 4, 3 igual a 3, 2 igual a 2, 0 igual a 0. Quando isso acontecer, uma coisa eu tenho certeza. Apesar de não conseguir determinar explicitamente as soluções, esse sistema tem solução, é possível. E, além disso, ele é chamado de indeterminado. Por que indeterminado, pessoal? Porque, ao invés de uma única solução, ele tem infinitas soluções. E não há uma ordem prioritária, não há uma solução que tenha ascendência em relação às demais. Todas elas são verdadeiras. Então, vocês viram comigo até agora 2 tipos de sistemas. Aqueles sistemas que têm solução e algebricamente eu consigo resolver, porque a variável permanece, e ele, independente da metodologia que eu use, ele dá uma única solução, ele é chamado de possível e determinado, e eu tenho sistemas onde, apesar de ter infinitas soluções, eu não consigo identificá-la pelos métodos algébricos tradicionais. Sei que tem solução, porque ele gerou uma tautologia, uma sentença verdadeira, mas não consigo hierarquizar ou priorizar soluções. Então, ele é possível porque tem solução, porém indeterminado, porque tem infinitas soluções. Eu vou deixar aí 30 segundos para a imagem fixar. Se vocês quiserem copiar rapidamente, que eu vou para o exemplo 3, aí volto ao PowerPoint para a gente discutir isso em mais detalhes. 2x mais y igual a 3, 4x mais 2y igual a 5. Bem, eu quero solucionar esse sistema do ponto de vista algébrico. Vou fazer como eu faria em qualquer caso. Vou usar o método da substituição. Isole o y em cima. Y é 3 menos 2x. Pegue o valor de y obtido na primeira equação e substitua na segunda equação. 4x mais 2 vezes. Quem é y? 3 menos 2x. Isto é igual a 5. Olha o que vai acontecer agora. 4x mais 2 vezes 3, 6, menos 4x igual a 5. Aqui, a variável desapareceu, só que o seu problema é maior. Vocês lembram que na letra B, você encontrou uma sentença sempre verdadeira, 4 igual a 4? Olha o que aconteceu agora. Você encontrou 6 igual a 5. Isso é uma sentença falsa e independe da variável. Ela é sempre falsa. Sabe o que significa? Que este sistema aqui, pessoal, não tem solução. Toda vez que você encontrar uma sentença falsa como essa, após o desaparecimento da variável, você pode dizer uma coisa, que este sistema é impossível. Então, lembre, ser possível é admitir solução. Ser impossível é não ter solução. Ah, Márcio, e se eu tivesse optado pelo método da adição? Olha para cá. Multiplique essa equação de cima aqui por 2. Você quer ver que vai acontecer a mesma coisa? Multiplique essa equação de cima por 2. 2 vezes 2 dá 4x, mais 2y igual a 6. A de baixo, 4x mais 2y igual a 5. Quero usar o bom senso de vocês. Estou forçando a barra para você enxergar. Pessoal, é possível que 4x mais 2y seja ao mesmo tempo 6 e 5? Não. Observe, o valor de x e y que tornar a primeira equação verdadeira, que tornar 4x mais 2y igual a 6, obviamente inviabiliza a segunda. Perceba, isso aqui é uma única equação igual a 2 valores. Como é que 4x mais 2y pode ao mesmo tempo ser 6 e 5?
Evidente que isso não tem solução. Esse sistema é impossível. O que foi que vocês acabaram de constatar comigo? Ao se deparar com um sistema linear, três coisas podem acontecer. Você pode tentar resolver e a incógnita permanecer. E a partir daí, você conseguir identificar um único valor de x, um único valor de y, um único valor de z, etc. Esse sistema tem solução? Tem. É possível. Quantas soluções ele tem? Uma única. Um único conjunto de valores x, y, z que torna o sistema verdadeiro, independente da metodologia. Então, ele é possível e determinado. Segundo exemplo, você tenta resolver, a variável desaparece. Você toma logo um susto, mas não se acanhe, isso pode acontecer. Só que, ao desaparecer a variável, você encontrou uma sentença verdadeira. 2 igual a 2, 0 igual a 0. Se a sentença é verdadeira, você sabe o que isso significa? Que o sistema tem solução, agora infinitas. E por métodos algébricos tradicionais, você não terá como identificá-las. A única coisa que você pode dizer é que o sistema é possível, porque tem solução, porém indeterminado. Vai ter infinitas soluções. Agora, situação 3. Se ao tentar resolver o sistema, a variável desaparecer e você encontrar uma sentença falsa, significa o quê? Que este sistema é impossível. Isto é, o sistema não tem solução. Eu agora, galera, vou deixar a tela aí por 30 segundos e vou voltar ao PowerPoint para rediscutir isso com calma, mostrando a vocês a classificação dos sistemas. Vou compartilhar novamente com vocês. Vamos lá. Eu propus esses 3 sistemas lineares e nós vimos o seguinte. Ao tentar resolver o primeiro deles, todo mundo encontrou a mesma solução. O par ordenado 1. Então, pergunta. Esse sistema tem solução? Sim. Ter solução significa ser possível. Agora, independente da metodologia adotada, todos encontraram a mesma solução. Então, esse sistema é possível e determinado. Então, veja bem, possível é indício de solução. Determinado, solução única. Propus esse outro sistema. Quando você tentou resolver, a variável desapareceu. Só que você encontrou uma sentença verdadeira, do tipo 0 igual a 0, 1 igual a 1, 2 igual a 2. Você constatou, então, que esse sistema, apesar de ter solução, apesar de ser possível, ele teria infinitas soluções e que, a menos que você tivesse construído o sistema por métodos algébricos tradicionais, você seria incapaz de detectá-las, de chegar a elas. E segundo, não há uma ordem de prioridade, não há uma solução mais correta que outra. Todas as infinitas soluções são verdadeiras. Esse sistema é, portanto, possível e indeterminado. Agora, propus na letra C, e quando vocês tentaram resolver esse problema, vocês viram que vocês, primeiro, a variável desapareceu, e segundo, vocês encontraram uma sentença falsa. O que é que isso significa? Que este sistema é impossível. Ele não tem solução. Então, os sistemas podem ser classificados da seguinte maneira. O sistema linear, ele pode ser possível ou impossível. Quando é que o sistema é dito possível? Quando ele tem solução. Quando é que ele é impossível? Quando ele não tem solução. Além de ser possível ou impossível, nós poderemos, dentro do possível, abrir duas situações. Se ele tiver solução única, se todos encontrarem o mesmo resultado e as variáveis permanecerem por processos algébricos tradicionais,
nós diremos que esse sistema é determinado. Agora, se a variável desaparecer e gerar uma sentença verdadeira, esse sistema será indeterminado. Ô Márcio, mas assim, quer que eu te confidencie uma coisa? Ficar tentando resolver sistema, ainda mais um sistema maior, de 3 equações, 3 incógnitas, de 4 equações, 4 incógnitas, e no final desaparecer tudo, é uma perda de tempo absurda. Será que existe algum método que nos permita analisar sistemas normais? Mas quando é que um sistema é normal? Quando tem o mesmo número de incógnitas e equações. 2 equações, 2 incógnitas, 3 equações, 3 incógnitas, etc. Será que é possível criar um modelo de resolução que nos permita não apenas solucionar o sistema, mas também classificá-lo? Quando você me der um sistema qualquer, eu ser capaz de classificar este sistema sem perder tempo com ele? Sim. Eu apresentarei a vocês agora o chamado método de Cramer, que é um método de análise e resolução de sistemas lineares baseado no uso de determinantes. Então, preste atenção, porque esse método, além de permitir resolver, vai ser uma terceira alternativa para você. Você vai poder usar adição, subtração ou Cramer. Ele tem uma vantagem adicional. Ele permite a você classificar. Então, mesmo que o sistema tenha infinitas soluções, ou não tenha solução, isto é, que ele seja possível e indeterminado ou impossível, ainda assim, você será capaz de classificá-lo com segurança. Essa é a grande vantagem do método de Cramer em relação aos demais, porque ele permite não apenas resolver, mas ele nos permite também classificar o sistema. Em alguns casos, o que o exercício vai querer de vocês é o seguinte: ele não vai querer nem a resolução, ele vai querer apenas que você diga que aquele sistema é possível e indeterminado, ou que ele é impossível. Eu vou querer apenas saber qual é o tipo de sistema envolvido. Então agora, galera, vamos ao método de Cramer. Novamente, eu quero a coisa com bastante calma, para que ninguém tenha dúvidas. Então, eu vou interromper o compartilhamento, vou ao quadro, vou propor um sistema simples para apresentar o chamado método de Cramer. Então, preste atenção agora. Método de Cramer. Primeiro, eu vou ensinar a vocês a como resolver o sistema e depois como classificá-lo. Vou pegar um sisteminha simples. Aquele sisteminha que nós usamos aqui no nosso exemplo anterior. 2x menos 2y igual a 0 e x mais 2y igual a 3. Lembre-se que quando você resolve um sistema, quando você se depara com um sistema como esse, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se ele vai ser determinado, indeterminado ou impossível. Então, a vantagem de Cramer é que ela vai me dar a segurança de continuar avançando. Mas para entender Cramer, eu preciso calcular alguns determinantes. Eu vou chamar de D o determinante do sistema. Você vai entender como é que eu calculo isso. Pode ficar tranquilo. dx, o determinante da incógnita x e dy, o determinante da incógnita y. Se eu tivesse uma terceira incógnita z, eu teria um dz, determinante da incógnita z. Agora, Márcio, como é que se faz para calcular o determinante do sistema
e os determinantes das incógnitas. Preste atenção. Para calcular o determinante do sistema, ou D, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar os coeficientes de x e vai transformar na primeira coluna do seu determinante. Quais são os coeficientes de x aqui? Olha para o meu sistema. Se eu não tenho um coeficiente aqui, fica claro que ele é 1. 2 e 1. Você vai pegar os coeficientes de y e vai transformar na segunda coluna do seu determinante. Quais são os coeficientes de y com sinal e tudo? Menos 2 e 2. Então, quanto é que vale o determinante do sistema aqui? Calcule. 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes menos 2 dá menos 2, 4 menos com menos dá mais, 4 mais 2, 6. O determinante do sistema aqui vale 6. Quanto é que vale o determinante da incógnita x? Preste atenção que você vai fazer. Ó, para calcular o determinante da incógnita x, olha como é fácil. Você vai substituir a coluna x do seu determinante original. Ó, se é dx, eu vou substituir a coluna x do determinante original pelos termos independentes. Ó, no lugar da coluna x, eu vou botar os termos independentes. Ó, no lugar da coluna x, eu vou colocar os termos independentes. 0,3. Márcio, e a coluna y permanece. Você só troca a coluna indicada no índice. Então, quem é a coluna y? Menos 2 e 2. Quanto é que vale o determinante da incógnita x aqui? Veja. 0 vezes 2 dá 0, menos 3 vezes menos 2, menos 6, menos 6 dá 6. Isso aqui foi coincidência, dá o mesmo valor, viu, pessoal? Porque senão eu não precisaria calcular tudo. Quem é o determinante da incógnita y? Usando o mesmo princípio. Ó, quem é o determinante da incógnita y? Se para calcular o determinante da incógnita x, eu substituir a coluna x pelos termos independentes, para calcular o determinante da incógnita y, eu vou substituir a coluna y. Então, ó, no lugar da coluna y, põe os termos independentes, 0 e 3. Márcio, e a coluna x permanece a mesma, 2 e 1. Quanto é que vale esse determinante? 2 vezes 3, 6, menos 0 dá 6. Olha o que Cramer observou aqui, pessoal. Atenção, que o valor de x, que é solução do sistema, é fácil até de memorizar. É a razão entre o determinante da incógnita x e o determinante do sistema. Abre aspas. É como se você pudesse colocar esse D com esse D aqui. Ó, quem é o determinante da incógnita x? 6. Quem é o D do sistema? 6. 6 por 6 dá 1. Da mesma forma, o y é dy sobre d. 6 por 6 dá 1. Veja se o par ordenado que torna esse sistema verdadeiro, se não é o par 1. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dá 0. 1 vezes 1, 1. Mais 2 dá 3. Pronto. Você agora tem um método alternativo. Preste atenção. Você agora tem um método alternativo para resolver sistemas lineares baseados no conceito de determinante, o chamado método de Cramer. Bom, vamos dar uma revisada agora? Eu vou agora para o PowerPoint, vou pegar um outro exemplo e vou fazer a mesma coisa. Porque se alguém ficou com dúvida, até recurso de cor no PowerPoint eu vou usar.
para que você não tenha dúvidas quanto à metodologia, porque aí eu vou dar a ideia genial que o Kramer teve. Então, eu vou inverter a câmera agora para a gente poder revisar no PowerPoint. Como é que funciona o método de Kramer? Vamos lá, eu quero que vocês prestem atenção agora no laser. Dado um sistema normal, quando é que um sistema é dito normal? Quando tem mesmo número de equações incógnitas. Se eu quiser analisá-lo pelo método de Kramer, eu vou precisar definir os seguintes determinantes. Determinante do sistema, D. Determinante da incógnita x, dx. Determinante da incógnita y, dy. Como é que eu calculo o determinante do sistema, ou D? Olha em vermelho agora. Vou pegar os coeficientes de x na ordem e vou transformar na primeira coluna. Quais são eles? 2 e 3. Vou pegar os coeficientes de y e vou transformar na segunda coluna. 3 e menos 1. Quanto é que vale esse determinante? Menos 2 menos 9, isso é menos 11. Agora veja, para calcular o determinante do sistema, coeficiente de x, primeira coluna, coeficiente de y, segunda coluna. Se eu tivesse uma terceira incógnita, z, coeficiente de z, terceira coluna. Vamos lá. E quem é o dx? Lembre-se que d nós acabamos de calcular. Para calcular o dx, ó o índice x, você vai substituir a coluna x, a coluna indicada no índice. Você vai substituir a coluna x pelos termos independentes, no mesmo lugar. Então, ó, no lugar da coluna x, você vai botar os termos independentes. 7, 5. Mas se a coluna y permanece, eu só troco a coluna x. Quanto é que vale esse determinante? Menos 7, menos 15, isso vai dar menos 22. Se para calcular o dx, eu substituir a coluna x, então, para calcular o dy, eu vou substituir a coluna o quê? Y. Então, a coluna x permanece e no lugar da coluna y, lembre-se que você suprime sempre a coluna relativa ao índice. No lugar da coluna y, eu ponho os termos independentes, 7 e 5. Quanto é que vale esse determinante? 2 vezes 5, 10, menos 7 vezes 3, 21, isso dá menos 11. Agora, vamos lembrar o que foi que Kramer percebeu ao criar esse método. Lembre-se, D deu menos 11, dx deu menos 22 e dy menos 11. Se eu quiser calcular o valor da variável x, que torna o sistema verdadeiro, é só fazer a razão dx sobre d. Então, x, ó, é dx sobre d. Se eu quiser a variável y, é só fazer dy sobre d. Então, faça dx sobre d. Menos 22 por menos 11 dá 2. dy sobre d. Menos 11 por menos 11 dá 1. Veja se a solução desse sistema não é o par ordenado x igual a 2, y igual a 1. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Ah, Márcio, mas esse é só mais um método para resolver. Eu já conheci o método da adição e o método da substituição. Se a única função dele fosse resolver, eu concordaria com vocês. Agora, você quer ver o que esse método traz de extraordinário para a gente? Preste atenção agora, porque, de novo, eu vou inverter a tela, vou para o quadro, que eu quero mostrar algo que o diferencia
dos demais métodos. Então, vamos lá. Eu vou partir da premissa de como é que, ao usar o método de Cramer, eu calculo a variável x. X não é a razão entre dx sobre d? Como é que eu calculo a variável y? Não é a razão entre dy sobre d? E se o meu sistema tiver uma variável z, como é que eu calculo? Vai ser dz sobre d e assim sucessivamente. Olha a genialidade de Cramer. Ele percebeu que, independente do número de variáveis do sistema, o denominador era sempre o determinante do sistema. Esse determinante do sistema terá um papel crucial no tipo de sistema envolvido. Para você entender o que eu quero dizer com isso, eu vou propor a vocês 3 frações. E quero que vocês pensem, a princípio, apenas em frações. Suponha que eu lhe pergunte quanto equivale 8 sobre 4, quanto equivale 0 sobre 0 e quanto equivale 1 sobre 0. Vamos pensar primeiro nessas 3 frações. Quando o denominador é diferente de 0 e quando o denominador é igual a 0. Vamos lá. Quanto equivale 8 sobre 4? 2. Eu tenho absoluta certeza que, a menos que você cometa algum erro conceitual, todo mundo vai encontrar o mesmo resultado. Então, pergunta: esta fração tem solução? Tem. Ela é possível. Esta fração tem quantas soluções? Uma única. Além de ser possível, ela é determinada. Preste atenção agora. Quanto equivale 0 sobre 0? Deixa eu dar uma dica a você. Toda vez que você quiser avaliar a existência ou não de um resultado, suponha esse resultado como existente e veja o que acontece. Suponha que 0 sobre 0 seja um número A. Se 0 sobre 0 é um número A, então 0 vezes A é igual a 0. Agora, quero ver vocês pensando comigo. Eu supus que 0 sobre 0 era um número A. Bom, se 0 sobre 0 é A, 0 vezes A é 0. Agora veja, se A for 0, 0 vezes 0 é 0? É. Então, 0 sobre 0 pode ser 0. Mas se A for 1, 0 vezes 1 é 0? É. Então, 0 sobre 0 pode ser 1. Se A for 2, 0 vezes 2 é 0? É. 0 sobre 0 pode ser 2. Você percebe por que quando eu digo a vocês... Pessoal, cuidado! 0 sobre 0 é uma indeterminação. Por quê? Porque ele pode ser qualquer coisa. Então, atenção. Isto aqui tem solução? Tem. Acabei de mostrar. 0 sobre 0 pode ser 0. 0 sobre 0 pode ser 1. 0 sobre 0 pode ser 2. Como ele tem solução, ele é possível. Agora, quantas soluções 0 sobre 0 tem? Infinitas. 0 sobre 0 pode ser qualquer coisa. Se é infinito, isto é indeterminada. Então, essa fração, ela é possível, porém indeterminada. Bom, 0 sobre 0 tem infinitas soluções. E se o numerador for diferente de 0 e o denominador for 0? 1 sobre 0, de novo. Suponha a existência da solução. Suponha que 1 sobre 0 seja A. Então, 0 vezes A é igual a 1. 0 vezes A é igual a 1. Pessoal, nós sabemos que 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 vezes A não será 1 nunca. Isso aqui é falso.
O que é que isso significa? Não existe A. Então, se não existe solução, esta fração é o quê? Impossível. Então, olha a diferença de ser indeterminado para ser impossível. Na indeterminação, eu tenho infinitas soluções. Na impossibilidade, eu não tenho nenhuma. Aí você diz, Márcio, o que isso tem a ver com o sistema? Kramer era um gênio. Tudo! Olha para cá. Quem é o denominador para o cálculo de x, de y e de z? O D. Olha o que Kramer percebeu. Se ao calcular o determinante do sistema, olha para mim. Se ao calcular o determinante do sistema, se o seu valor for diferente de zero, ó, respira fundo que vai dar tudo certo. O sistema será possível e determinado. Então, quando é que um sistema é possível e determinado? Quando o determinante do sistema é diferente de zero. Agora, olha o pepino. Se o denominador for zero, se o determinante do sistema for zero, você está com um problema na mão. Porque ou ele é indeterminado, ou ele é impossível. E uma coisa é fato. Indeterminado ou impossível, você não vai conseguir resolver. No máximo, você vai classificar. Então, veja. Se D for igual a zero, ele pode ser ou indeterminado ou impossível. Márcio, o que é que vai diferenciar o indeterminado do impossível? O numerador. E quem é o numerador? dx, dy e dz. Então, olha, o sistema será possível indeterminado se todos os d's forem iguais a zero. Se d, dx, dy e dz, se todo mundo for igual a zero, você pode afirmar, olha, esse sistema tem infinitas soluções, mas eu não tenho como identificá-las. Agora, se pelo menos um numerador for diferente de zero, se pelo menos um desses três for diferente de zero, e o denominador for nulo, o sistema é impossível. Então, ele é impossível se dx ou dy basta 1, ou dz for diferente de zero. Então, agora, de novo, como eu tenho feito sempre, vou voltar ao PowerPoint e vou revisar isso tudo novamente. Então, veja comigo. O elemento definidor do tipo de sistema vai ser o valor de D, ó, o meu denominador. Se ao calcular o determinante do sistema, o D é diferente de zero, respira fundo e toca. Escolha o método que você quiser. Adição, subtração, o próprio Kramer, porque ele vai ter solução. Agora, galerinha, se o determinante do sistema for igual a zero, aí você está com um problema na mão. Ou ele é indeterminado, ou ele é impossível. O que é que vai diferenciar um do outro? O numerador. No indeterminado, numerador e denominador são zeros. Então, todos os Ds, sem exceção, têm que ser nulos. Já no impossível, pelo menos um dos numeradores tem que ser diferente de zero. Então, agora vamos inverter a câmera e rever isso de forma mais organizada ou formal. Vamos lá. Se D for diferente de zero, maravilha. O sistema é determinado. Tem solução única. Ó, você pegou um sistema, calculou o determinante do sistema. Se ele der diferente de zero, respira fundo e relaxa. Esse sistema vai ter solução única. Agora, galerinha, se D der igual a zero, você está com um problema na mão. Ou o sistema é indeterminado e tem infinitas soluções, ou ele é impossível e não admite solução. Se ele for indeterminado, além de D, dx, dy e dz, todos serão nulos.
Porque lembre-se do quadro anterior. Numerador e denominador tem que ser iguais a zero. Agora, no caso do impossível, de não ter solução, o d será zero. Mas ou o dx, ou o dy, ou o dz, pelo menos um dos três vai ser diferente de zero. Então, aí está a classificação moderna dos sistemas lineares baseados no conceito de determinante. O sistema pode ser possível e determinado, se ele tiver solução única. O que caracteriza isso? O determinante do sistema diferente de zero. Ele pode ser possível e indeterminado. O que caracteriza isso? Infinitas soluções. Todos os d's, d, dx, dy e dz, são iguais a zero. E ele pode ser impossível, isto é, não ter solução. E o que caracteriza isso? D ser igual a zero mais ou dx, ou dy, ou dz, basta um. Pelo menos um deles ser diferente de zero. Para a gente fechar essa parte teórica, eu queria chamar a atenção, galerinha, de um modelo especial de sistema, o chamado sistema linear e homogêneo. Márcio, quando é que um sistema é dito linear e homogêneo? Olha para mim, olha para o laser. Quando todos os termos independentes forem nulos, ó. Quando todos os termos independentes forem nulos. Mas o que esse sistema tem de especial? Olha, pessoal, se o sistema é linear e homogêneo, com absoluta certeza, ele é possível, porque ele admite pelo menos a solução 0, 0, ó. 2 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. Se o sistema for linear e homogêneo, isto é, se todos os termos independentes forem iguais a 0, ele com absoluta certeza é possível. Agora, ele pode ter apenas a solução 0, 0, ou ele pode ter outras soluções além da 0, 0. Veja bem, como 0, 0 é solução de qualquer sistema linear e homogêneo, ela é chamada de trivial ou imprópria, porque ela acontece sempre. Agora, se ao calcular o determinante de um sistema homogêneo, o D for diferente de 0, então o sistema é possível e determinado. Ele admite apenas 0, 0 como solução. Se o D for diferente de 0, ele é possível e determinado. Admite apenas o 0, 0. Porém, se D for igual a 0, o sistema admite outras soluções além da 0, 0. Então, ele admite outras soluções além da trivial. Ele será, portanto, um sistema indeterminado. Uma coisa é fato. Todo sistema linear e homogêneo, ele é sempre possível. Agora, galera, olhem bem. O método de Cramer, ele analisa sistemas normais. E se o sistema não for normal? Se o número de incógnitas for maior que o número de equações, bom, pessoal, aí uma coisa é fato. Esse sistema não será determinado nunca. Se o número de incógnitas for maior que o número de equações, ou o sistema tem infinitas soluções e é indeterminado, ou ele não tem solução e é impossível. Uma coisa é fato, quer seja indeterminado ou impossível, você não conseguirá resolver, porque você só consegue resolver os chamados sistemas determinados. Márcio, uma pergunta. Quando o sistema for indeterminado ou for impossível, como é que isto pode aparecer no vestibular? Eu novamente vou interromper o compartilhamento e vou ao quadro
mostrar um exemplo bacana para vocês. Prestem atenção, vocês vão ver como é que ele cobra esse tipo de coisa. Se o sistema, preste atenção, se o sistema abaixo é linear, homogêneo e possui outras soluções além da trivial, calcule os valores de P e Q. Preste atenção! Px mais 2 é igual a 3, 5x mais 2y, desculpe, menos 3y, aqui igual a 3 não, igual a 0, igual a Q menos 2. Suponha o seguinte sistema aqui, nas variáveis x e y. Preste muita atenção. O que é que esse problema me garantiu? Ó, além das incógnitas x e y, ele colocou duas incógnitas auxiliares, P e Q. O que é que o problema está me garantindo? Que o sistema é linear e homogêneo. Conceito. Quando é que um sistema é linear e homogêneo? Quando todos os termos independentes forem iguais a zero. Ó, para que esse sistema seja linear e homogêneo, todos os termos independentes têm que ser iguais a zero. Desse modo, por definição, Q menos 2 é igual a zero. Isso implica Q igual a 2. Além disso, nós sabemos que o sistema é linear e homogêneo, ele tem infinitas soluções ou uma única solução. Ele é sempre possível. E o que é que vai diferenciar ele ter infinitas soluções ou ele ter uma única solução? O valor de D. Como o sistema está dizendo que ele tem outras soluções além da trivial, lembre-se que a trivial é a solução 00. Como ele tem outras soluções além da trivial, ele tem infinitas soluções. Portanto, o determinante do sistema é igual a zero. Impõe essa condição. Quem é D? Coeficiente de x, primeira coluna, P e 5. Coeficiente de y, segunda coluna, 2 menos 3. Como ele tem outras soluções além da trivial, esse determinante é zero. Ó, menos 3p, menos diagonal secundária, menos 10 igual a zero. 3p igual a menos 10, portanto, p é menos 10 terços. Então, o exercício, pessoal, puramente conceitual. Quando eu disse a vocês que o sistema era linear e homogêneo, eu garanti que os termos independentes eram iguais a zero. Quando eu disse que ele possuía outras soluções além da 00, eu disse que ele era indeterminado. E a condição de ser indeterminado é que o D seja igual a zero. Impus essa restrição e achei o P. Então, às vezes, o que ele vai fazer com você é isso. No caso da indeterminação ou da impossibilidade, não se engane. Você não vai conseguir solucionar o problema. Ele vai querer que você identifique. Então, ele vai botar variáveis auxiliares e jogar as dicas no texto, para que você seja capaz de, a partir daí, resolver o seu problema. Galerinha, agora nós vamos fazer o seguinte. Galerinha, no nosso próximo encontro,
nós resolveremos alguns exercícios de aprendizagem e alguns exercícios de fixação para consolidar os conceitos que foram trabalhados nessa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro. Até logo.